Olá, Sam. Boa noite para você e saudações para todos os ouvintes. Meu nome é Renan, tenho 34 anos e falo aqui do interior do Maranhão. O que vou contar aconteceu comigo e com meu avô, hoje já falecido, sendo que isso aconteceu no ano de 2001. Encontrei este canal assistindo aos vídeos no YouTube e decidi compartilhar essa história com todos vocês. Uma experiência que jamais vou esquecer. Ver aquela fera diante de nós era como se estivesse vendo o próprio Chapo. Bem, Sam, eu não sei ler nem escrever, então pedi para um amigo que te enviasse este relato por mim. Desde criança, sempre vivi e trabalhei na roça, sem muitas oportunidades para estudar. Fui criado pelos meus avós, que hoje já se foram. Nunca conheci meu pai. E quando eu tinha 3 anos, a minha mãe foi presa na capital por alguns problemas com drogas. Então nunca tive um contato próximo com ela. Bem, a nossa propriedade era um pedaço de terra onde cultivávamos verduras e criávamos alguns animais. Em 2001, tínhamos 3 cavalos e algumas galinhas. Animais que meu avô conseguiu com muito esforço. O problema era que os cavalos, quando soltos pelo pasto, cavavam a terra e comiam a nossa plantação. E para resolver isso, meu avô os levava para pastar em um campo aberto, sem dono e sem cercas, onde podiam se alimentar à vontade. Nós acordávamos sempre às 5 da manhã, levávamos os animais até lá e os trazíamos para casa por volta das 6 da tarde. O trajeto era bem longo, cerca de 8 quilômetros. Nós íamos a cavalo, porém retornávamos a pé. Quando íamos buscá-los, fazíamos aquele mesmo caminho. Lembro-me, Sam, que estava em plena época de quaresma, e minha avó sempre nos alertava para não ficarmos fora de casa até tarde, pois dizia ela que o capeta andava solto naquela região. Um dia, seu Alfredo, amigo do meu avô e dono de um sítio vizinho, nos avisou que um bicho estranho estava atacando animais por ali. Alguns até já haviam aparecido mortos em fazendas próximas. A minha avó ficou muito preocupada, mas o meu avô achou que poderia ser apenas um cachorro do mato, nada demais. Certa vez, Sam, a bomba do poço do nosso sítio quebrou e tivemos que consertá-la. Como eu era mais jovem e ágil, desci no poço para retirar a peça. Com alguns arames e parafusos, conseguimos fazer uma gambiarra, evitando ter que ir até a cidade comprar uma peça nova. O problema, Sam, foi que quando terminamos, já havia escurecido. Era mais de 6 horas da tarde. E naquelas alturas, Sam, ainda teríamos que buscar os cavalos. Então, sem perder tempo, saímos a pé. O caminho era de chão batido, com mato alto dos 2 lados. Quando chegamos no pasto, notamos que os animais estavam muito agitados e um deles havia sumido. Depois que andamos um pouco, encontramos o cavalo perdido, a cerca de 2 quilômetros dali. E quando finalmente reunimos todos, já era quase 7 da noite. Bem, no retorno para casa, cavalgávamos sob a luz da lua. Foi quando, de repente, sentimos um cheiro forte de podridão. Os cavalos logo ficaram inquietos e tivemos dificuldade para controlá-los. Enquanto seguíamos, comecei a ouvir um barulho vindo do matagal. Era como se algo estivesse nos seguindo. O meu avô também havia percebido aquilo, quando de repente um vulto negro saltou do mato
e tentou derrubar meu avô do cavalo, mas ele conseguiu se esquivar por pouco, quase caindo no chão. Quando olhei para o lado, eu vi aquela criatura Sam. Era um lobisomem. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão. Seu corpo era coberto de pelos negros. E ele andava sobre duas patas, como uma pessoa. Quando vimos aquilo, corremos o mais rápido que os cavalos conseguiam, ouvindo os passos daquelas coisas vindo atrás de nós. Quando chegamos em casa, trancamos tudo e apagamos as luzes. A minha avó estava muito assustada, Sam, e logo perguntou o que estava acontecendo. Mas mal tivemos tempo para explicar. Foi quando ouviu-se um golpe violento na porta, seguido de arranhões, e também um grunhido bem estranho. O lobisomem estava tentando entrar a todo custo, segurando um facão. Eu e meu avô ficamos em posição de defesa, rezando para que a porta aguentasse. Aquela criatura soltava urros assustadores, e a cada batida que dava, fazia com que as paredes tremessem todas. Por um instante, Sam, olhei pela pequena janela da cozinha e vi a sua figura horrenda. Orelhas grandes que batiam como palmas, focinho alongado e aqueles olhos amarelados fixos em mim. Ele estava rondando a nossa casa, procurando um jeito para poder entrar. Mas depois de alguns minutos de terror, os passos começaram a se afastar. Os cavalos, que estavam em pânico no estábulo, finalmente se acalmaram. Ficaram todos em silêncio, respirando ofegantes, enquanto nós ficamos apenas em silêncio, respirando ofegantes, ainda sob o efeito do medo. Aquela criatura ainda está por ali. No dia seguinte, vimos arranhões profundos na porta e na janela. Então fomos falar com seu Alfredo, contando a ele o que aconteceu. E ele nos alertou para tomarmos mais cuidado. 2 semanas depois, ele mesmo foi atacado, onde seus porcos apareceu dilacerado. Bem, Sam, hoje vivo sozinho por aqui. Meus avós já se foram há muitos anos, mas nunca mais vi aquela criatura. Apesar disso, durante a quaresma, evito ao máximo sair à noite, pois nunca se sabe quando aquela criatura pode retornar. Boa noite. Olá, Sam, e boa noite a todos. Quero compartilhar uma experiência que para mim é meio que um desabafo. É algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo para minha esposa, a qual passou muitos anos ao meu lado. Resolvi revelar aqui, onde posso preservar o meu anonimato, pois o que vivi foi tão estranho, Sam, que temia ser chamado de louco se falasse abertamente. Bem, tudo aconteceu em 2014. Eu moro no Mato Grosso do Sul, em um sítio bem afastado, apenas com a minha esposa e minha filha, que é adolescente. A cidade mais próxima fica à fronteira com o Paraguai, e a minha família sobrevive da criação de porcos, vacas leiteiras e da pecuária. Um dos meus passatempos favoritos, Sam, era pescar à noite. A maioria das vezes ia sozinho, mas ocasionalmente alguns primos me acompanhavam quando iam me visitar lá no sítio. Bem, em uma certa quinta-feira, após cumprir minhas tarefas diárias,
que é vender leite na cidade e também entregar algumas encomendas, decidi ir pescar na mata após o jantar. Bom, preparei o meu equipamento e segui sozinho a pé. O trajeto era longo, cerca de 5 quilômetros, incluindo um trecho que passa pela BR, e depois tem uma estrada de terra com algumas curvas fechadas. A região era relativamente iluminada, devido a um condomínio bem próximo, onde as pessoas costumavam fazer trilhas ou se banhar naquele rio, ou mesmo onde ia pescar. Porém, após certo ponto, só restava a escuridão da noite. Saí por volta das 20 horas, pois nesse horário o local costumava estar vazio, garantindo uma pescaria tranquila. Planejei acampar à beira do rio e só retornar apenas no amanhecer, por volta das 5 da manhã, o que já estava acostumado a fazer há muito tempo. Porém, Sam, enquanto eu caminhava, eu vi um clarão vindo no meio da mata, que durou apenas alguns segundos. Eu não dei muita importância para aquilo, imaginando que fosse alguém tirando fotos com flash, algo comum entre curiosos e pesquisadores. Bom, então segui até chegar no rio. Acendi uma fogueira afastada da margem e preparei a minha barraca. Estava completamente sozinho, com apenas o fogo com fonte de luz e calor. Por volta das 10h30 da noite, comecei a ouvir passos à distância. Eu olhei em volta, mas não vi ninguém. Foi então que, observando bem, percebi que sentado na beira do rio, eu vi outro clarão intenso, como um flash de câmera, que iluminou tudo por uma fração de segundos. Mas dessa vez, Sam, assim que me virei, avistei uma figura se aproximando lentamente. Era como se fosse um homem baixinho, mas a distância e a penumbra não me permitiam distinguir detalhes. Então cumprimentei ele com uma boa noite, mas não obtive nenhuma resposta. Quando aquela criatura finalmente chegou mais perto da fogueira, peguei a minha lanterna e a iluminei. E o que vi, Sam, me congelou dos pés à cabeça. Aquilo era um ser careca, com olhos grandes, amendoados e totalmente negros. A sua cabeça era desproporcional. A sua boca era minúscula e seu corpo era coberto por uma roupa cinza, semelhante a um macacão de mergulho. O choque em ver aquilo foi tão grande, Sam, que apenas saí correndo, deixando tudo para trás. Lembro-me apenas de alguém ou algo segurando meu braço com muita força, até que desmaiei. Quando enfim acordei, estava em outra parte do rio, muito longe da onde havia montado o meu acampamento. Rapidamente voltei, recolhi meus pertences e fui embora dali, ainda atordoado. No caminho fui refletindo sobre o que aconteceu e fiquei pensando, como terminei na margem oposta, se havia corrido para o lado contrário e quem foi que agarrou meu braço com tanta força. Bom, só sei que cheguei em casa por volta das 8 da manhã. Já era dia quando acordei. A minha esposa estranhou a minha demora e também a falta de peixes. Logo inventei uma desculpa e fui tomar um banho. Foi então que notei marcas estranhas no meu ombro esquerdo, pequenos cortes paralelos, como se feitos com um bisturi, sem dor ou sangramento. Tratei-os em segredo com pomadas e cicatrizaram em menos de um mês. O pior veio nas semanas seguintes. Eu senti dores de cabeça e tremores nas minhas mãos, mas os sintomas desapareceram com o tempo. Sei que é difícil de acreditar, e muitos nem acreditaram nisso que contei, mas não quero convencer ninguém. Porém, assim como eu,
Muitas outras pessoas já passaram por algo semelhante e preferem ficar em silêncio, seja por medo de ver a chacota ou então o assédio da mídia. Bom, Sam, hoje eu acredito que não estamos sozinhos. Há outras formas de vida inteligentes por aí, que nos observam nas sombras. O que elas querem, quem eles são, bom, eu não sei, Sam. Só sei que nunca mais quero me encontrar com aquela criatura novamente. Essa foi uma experiência que eu não desejo a ninguém. Foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Eu tinha 32 anos naquela época. Ainda era bem forte e tinha a visão afiada de quem passou a vida caçando nos pântanos do Alabama. Mas nada, repito, nada me preparou para o que vi naquela noite. De outono de 1978 até hoje, com 77 anos, eu acordo suado e bastante assustado, lembrando daqueles olhos amarelos brilhando no escuro. Era uma manhã fresca de um domingo, daquelas que prometem um dia tranquilo, de pesca e muita cerveja gelada. Eu, Adam e Tommy havíamos combinado de passar o fim de semana às margens do rio Alabama, longe do barulho da cidade. Arthur e Liam, amigos do nosso grupo, não puderam ir, e agradeço a Deus por isso. Se tivessem ido, também teriam visto aquilo que vimos, ou talvez nem tivessem retornado. Adam chegou bem cedo naquele domingo, com aquele seu rifle Winchester, o mesmo que ele usava para caçar veados. "Para que isso, Adam?" eu perguntei, dando uma risada. "A gente vai a pescar, não caçar." Ele só me olhou com aquele jeito sério dele, com os dedos apertando o coldre da arma, e então falou: "É melhor prevenir do que remediar, Johnny." Naquela hora eu ignorei, mas agora eu sei que ele já suspeitava de alguma coisa. A nossa viagem até o rio levou cerca de 50 minutos, e quando chegamos, o lugar parecia errado. Tinha um silêncio muito pesado, como se todos os sapos, os pássaros e até os insetos tivessem fugido. Só ouvíamos a água batendo nas pedras. Tommy foi catar lenha naquelas matas, enquanto eu e Adam armávamos as nossas barracas. Foi quando ele me puxou pelo braço e sussurrou: "Johnny, você não está sentindo alguma coisa?" Eu estava sentindo aquele frio na nuca, a leve impressão de que algo ou alguém estivesse nos observando por trás daquelas árvores. Foi então que Tommy gritou: "Venham aqui agora, vocês têm que ver isso." Rapidamente corremos até onde ele estava, e o que vimos me fez o estômago embrulhar. Eu contei, e eram 12 veados, que estavam espalhados pela clareira, todos dilacerados. Alguns ainda tinham pedaços de carne pendurados nos ossos. O lugar cheirava mal, a algo muito fedido. Estava cheio de moscas. Adam, vendo aquilo, ficou branco, e então falou: "Isso aqui é território de caça", com a sua voz trêmula. "E não é de urso, nem de onça. Nada caça assim. Algo natural não."
Tommy olhou para mim com os olhos bem arregalados. E o que diabos fez isso, Johnny? Você sabe? Adam, que bicho poderia ter feito isso com os veados? Eu não fazia a mínima ideia do que seria, mas meu amigo Adam sabia. Vamos embora agora, aqui não é seguro, disse ele. Então entramos nos carros e andamos mais meia hora, até um lugar mais aberto, onde os pássaros ainda cantavam. Ali a gente relaxou, pesquei algumas trutas, tomamos cervejas, rimos de besteiras e ficamos ali com nossa pescaria. Quando o sol começou a descer, acendemos uma fogueira e começamos a assar os peixes. Porém, perto de anoitecer, tudo parou e novamente aquele silêncio se fez presente. E aquela incômoda sensação de estar sendo observado voltou com tudo. Adam ficou muito tenso, colocou a mão no rifle e ficou olhando de um lado a outro. Tommy riu, dizendo que a gente estava ficando paranoico. Eu me descontraí com a brincadeira dele e decidi que já era hora de dormir, pois no outro dia sairíamos bem cedo para casa. Não me recordo que horas eram, mas quando me deitei na barraca, já estava bem escuro. A única luz daquele lugar era da nossa fogueira. Bem, eu até que consegui dormir um pouco, porém no meio da noite, acordei com um certo barulho. Alguém estava tipo jogando terra na fogueira. Adam, Tommy? Perguntei, achando que fosse um dos dois, mas não tive nenhuma resposta. Foi então que decidi me levantar. Eu abri o zíper e olhei, e vi aquela coisa medonha que estava bem na minha frente. Uma coisa que mudou a minha vida para sempre. Aquilo era muito alto. Devia ter mais de 2 metros de altura. Seus pelos eram escuros, grudados de lama e terra, e o cheiro que aquilo exalava era cheiro de carne podre. Era como se aquilo tivesse acabado de sair de uma cova. Ele estava de costas para mim, e não me viu no começo. Suas garras estavam cavando a terra e jogando em cima das chamas. Ele meio que estava tentando apagar nossa fogueira. Naquele momento eu congelei. Pensei em gritar e chamar meus amigos, achando que eles estavam dormindo. Porém fiquei com medo daquela coisa vir para cima de mim e tentar fazer alguma coisa comigo. Eu já estava perto de gritar. Foi então que escutei aquele tiro. Logo depois do tiro, aquela criatura gritou. Não era som de ser humano, muito menos de um animal comum. Era um rugido muito estranho e assustador, que me fez gelar na mesma hora. Era uma coisa que não era normal. Aquilo então se levantou como um homem e correu para a mata muito rápido. Então Adam saiu da sua barraca, com um rifle ainda fumegando. É ele, eu tenho certeza, falou Adam, com sua voz muito assustada. Aquilo é o Rougarou, completou. Ele disse que aquela criatura estava rondando o lugar desde o fim da tarde. Ele podia sentir, e no meio da noite, quando todos estavam em sono profundo, ele decidiu aparecer. Porém, Adam não pregou o olho naquela noite, pois já sabia que a criatura ia aparecer. Adam mandou que fôssemos para os carros e íamos embora o mais rápido dali, pois o tiro que deu não tinha sido fatal e aquela criatura ainda iria voltar. Então rapidamente fomos todos para o carro e fomos embora dali. Em um posto de gasolina, bem longe daquele inferno, Adam decidiu contar a verdade e nos revelou uma história muito antiga do seu avô, um caos que até hoje me deixa muito arrepiado. Vocês conhecem meu avô, não conhecem?
Elisha Carter. Ele não era homem de mentiras. Caçador desde os 12 anos. Conhecia cada palmo desses pântanos melhor que a palma da própria mão. E foi justamente por isso que quando ele me contou o que aconteceu com ele em 1893, todo mundo acreditou, mesmo que ninguém quisesse admitir em voz alta. O meu avô estava acampando sozinho, bem próximo do velho pântano dos Cipres, onde os negros daquela região diziam que o Rougarou aparecia nas noites de lua cheia. Claro que ele não acreditava nessas coisas. Achava que aquilo tudo era lenda, coisa de gente ignorante. Mas isso mudou naquela noite. Era outubro assim como hoje, quase tão frio quanto agora. Ele tinha armado a sua barraca, feito uma fogueira e se deitou. Deixou o revólver debaixo do travesseiro, sempre precavido. Foi quando lá pela madrugada, ele acordou com um barulho muito estranho. Alguma coisa estava jogando terra na sua fogueira. Ele pensou que aquilo fosse um urso, ou talvez algum bêbado perdido, pois era uma coisa muito alta. Então gritou: "Quem tá aí?" Mas ninguém respondeu, só aquele barulho de terra que continuava. Enquanto isso, as labaredas de fogo foram morrendo. Foi quando a última chama se apagou que seu terror começou. Ele começou a escutar aqueles passos lentos vindos em sua direção, como se quem quer que fosse que estivesse lá fora estava cheirando o ar procurando por ele. Daí veio o pior. Alguma coisa agarrou o pé dele e puxou com uma força desgraçada, arrastando meu avô para fora de sua barraca, como se ele não pesasse quase nada. O meu avô caiu no chão e quando olhou para cima, ele viu aquela criatura. Era alta, muito maior que qualquer animal daquela região, peludo que nem um lobo, mas seus olhos eram humanos, amarelados e cheios de ódio. E aquela coisa fedia bastante. Era um cheiro de carne podre, como se uma cova estivesse aberta. A boca dele estava pingando saliva escura, e seus dentes eram afiados, bem longos e curvados, feitos para rasgar a carne. Foi então que aquela coisa pulou em cima do meu avô, antes que ele pudesse reagir. Arranhou o peito dele com garras que pareciam facas. Naquele momento, meu avô gritou, tentando se virar, mas aquela besta já estava mordendo seu ombro e rasgou. Meu avô achava que ali seria seu fim, mas depois de um tempo percebeu que estava em cima do seu travesseiro. Ele conseguiu enfiar a mão debaixo do corpo e puxou seu revólver. Então atirou naquela coisa, mas errou, e a criatura rosnou e cravou os dentes no braço dele e de uma vez o arrancou. Era como se fosse frango assado. Rasgou músculo, tendão, tirou tudo. O braço dele ficou pendurado por apenas um pedaço de carne. E ali meu avô já estava quase sem forças. Mesmo assim, ele levantou o revólver com a outra mão e atirou novamente. Mas dessa vez acertou a barriga daquela criatura. O Rougarou soltou um urro tão alto que fez os pássaros voarem das árvores a quilômetros. Ele caiu para trás, porém aquela coisa não morreu. Só ficou bufando de quatro e com olhos fixos no meu avô. E então riu, um som rouco com a garganta arranhada. Aquele sorriso macabro, vindo diretamente do inferno, como se soubesse que ele não ia sobreviver. Depois daquilo, a criatura fugiu e sumiu no breu da noite. Meu avô ficou ali até quase desmaiar. Conseguiu amarrar o que sobrou do braço com o cinto e se arrastou até o cavalo. Cavalgou até a cidade mais próxima, onde um velho médico conseguiu estancar a ferida. Ele sobreviveu,
mas nunca foi o mesmo. Seu braço teve que ser retirado. Antes de morrer, ele me contou tudo isso. Disse que o Rougarou não é algo natural, que é uma maldição. Um demônio que vem dos tempos dos franceses na Louisiana e que ele sempre volta. E hoje, ele voltou para pegar a gente. E se ele voltou uma vez, pode voltar de novo. Ficamos em estado de pânico ouvindo aquela história. Sabíamos das lendas que corriam por aqueles pântanos, mas nem em sonhos imaginávamos que poderiam ser reais. Mas naquela noite a lenda se provou real, e por muito pouco não fomos mais algumas vítimas. Depois de mais calmos, fomos todos para casa. Ainda estávamos assustados com o que vimos naquela noite, mas conseguimos chegar sãos e salvos. Hoje, com 77 anos, penso no meu amigo Adam, que hoje já não está mais vivo, e lembro do que vivemos aquela noite. Tommy, que não presenciou nada daquilo, lembra apenas dos gritos daquela coisa sinistra. Eu nunca mais pesquei por aquela região, e muito menos saí para caçar, mesmo armado e sendo um exímio caçador. Talvez não desse conta de uma criatura daquelas. Às vezes, quando o vento para e os pássaros se calam e vem aquele silêncio mortal, eu olho para o pântano e então me faço a seguinte pergunta: será que aquilo ainda está por aí? Olá, Sam. Boa noite para você e a todos que me ouvem. O meu nome é Rafael. Tenho 27 anos e moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. Quero compartilhar uma experiência assustadora que vivi junto com meu irmão no ano de 2015. Por questões de privacidade, não mencionarei o nome dele, mas o chamarei aqui de Gustavo. Hoje, nós somos adultos e eu tenho minha própria família. Bem, tudo aconteceu quando eu tinha 12 anos. Éramos adolescentes e, como a maioria dos jovens da nossa idade, gostávamos de jogar futebol, videogame, entre outras atividades comuns. Uma das coisas que mais nos agradava era visitar a casa de nossa avó, que ficava em outro bairro aqui de Fortaleza. Certo dia, Sam, a nossa mãe nos convidou para passarmos alguns dias por lá. Nós logo aceitamos. Assim que chegamos no local, aproveitamos muito o tempo juntos, ajudando nas tarefas domésticas e explorando o bairro. Como era comum na adolescência, ficávamos animados em conhecer as meninas daquela região e também fazer novas amizades. Foi uma temporada muito agradável, Sam, até que algo terrível aconteceu, mudando para sempre a nossa visão do mundo. Uma experiência que ainda nos dias de hoje nos assombra. Lembro-me de um sábado em particular. Jantamos todos juntos e depois fomos assistir televisão. Com o passar das horas, a minha mãe, minha avó e o meu irmão foram se recolhendo para poder dormir. Até que só eu fiquei na sala, vendo TV no escuro, com apenas a luz do aparelho iluminando o ambiente. Naquela noite em específico, Sam estava passando Criança Esperança, quando de repente comecei a ouvir um som muito estranho. Era como se fosse o trotar de um cavalo. O barulho vinha e ia, mas a princípio não dei muita importância para aquilo. Até que um rosnado assustador ecoou.
Uma coisa que nunca tinha ouvido na minha vida. Era um som demoníaco, seguido por latidos frenéticos de muitos cães que estavam na rua. No dia seguinte, assim que saí, percebi que alguns cachorros estavam cegos ou gravemente feridos, como se tivessem lutado contra algo extremamente violento, uma coisa muito maior do que eles. Naquela noite, eu não tive coragem de olhar pela janela para ver o que estava passando na rua, mas prometi para mim mesmo que se ouvisse aqueles sons novamente, enfrentaria meu medo para ver o que estava passando na rua. Porém, esse foi o maior erro que cometi em toda a minha vida. Dias depois de ouvir aquilo, já de volta à nossa casa, seguíamos com nossa rotina normal. Ia à escola, fazia as tarefas domésticas e também os momentos de diversão. Uma coisa que esqueci de mencionar, é que o Gustavo sempre foi cético quando o assunto se tratava do sobrenatural, mas isto estava prestes a mudar. Em uma certa madrugada, estávamos todos dormindo. Foi quando minha mãe me acordou, dizendo que um cachorro enorme sacudindo o portão de uma casa próximo da nossa. Essa dita residência ficava quase em frente ao quarto dela. Gustavo, que dormia com ela, pegou um pedaço de madeira e desceu as escadas para poder investigar. No entanto, assim que a criatura o viu, tentou atacá-lo de uma vez. O meu irmão correu desesperadamente e conseguiu subir de volta a tempo, enquanto aquela fera fugia na direção oposta. O meu irmão estava em pânico, e descreveu o que viu em detalhes aterrorizantes. Era exatamente como as lendas de lobisomens. Aquela criatura tinha um cheiro insuportável, patas dianteiras maiores que as traseiras, era extremamente peluda e mesmo em 4 patas, media quase 1,90 de altura. A partir daquele dia, Gustavo passou a acreditar no sobrenatural. O mais assustador, é que outras 2 pessoas do bairro também relataram ter visto aquela mesma criatura, com descrições idênticas à do meu irmão. Naquela semana, o medo tomou conta dessa região. Quando a noite caía, ninguém ousava sair de suas casas. Até hoje, suspeitamos que aquele lobisomem poderia ser um membro da minha família. Bom, nos dias que se seguiram, ainda ouvimos os sons sinistros e os cães lutando contra algo nas ruas. Mas relatos surgiram sobre aquela criatura, confirmando que a besta ainda estava rondando por essa região. Este é meu relato, Não espero que todos acreditem, mas para quem duvida, lembre-se, só porque você nunca viu, não significa que não exista. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite para você e todos os seus ouvintes. Eu me chamo José Carlos, moro em Caxias, que fica no estado do Maranhão. Eu trabalho como motorista de caminhão e já fazem mais de 20 anos que exerço essa profissão. Pois bem, todo mundo sabe que a vida de motorista é muito corrida. Eu estou sempre na estrada, pois a demanda que tem pra gente é muito grande, principalmente para mim, que trabalho para uma grande empresa terceirizada, onde estou sempre indo deixar e buscar móveis. Esse é o meu trabalho, do qual gosto bastante. E sempre que falo que faço,
As pessoas já me perguntam se vi alguma coisa por aí, alguma coisa estranha nas minhas viagens. Confesso que não vi muitas coisas, apenas vultos nas estradas, gritos vindos do nada e pessoas pedindo carona. No entanto, o que mais me assustou não foi nenhuma dessas aparições, mas sim uma coisa muito sinistra que eu vi no interior do Ceará. Uma coisa que até os dias de hoje eu não sei dar nome, pois aquilo parecia um porco misturado com gente, uma criatura infernal e muito sombria. Tudo aconteceu em 2008, Sam. Eu estava distribuindo alguns móveis pela empresa em que trabalho atualmente. Ela tem várias lojas por todo o Brasil e havia uma entrega para fazer no Ceará. Eu estava viajando com mais 2 ajudantes, que eram os descarregadores. Já era noite quando paramos em um interior bem perto de Fortaleza, um lugar onde havia apenas um barzinho e algumas casas. Aquele parecia um interior bem pacato. Como já tínhamos feito várias entregas, decidimos parar ali por 2 dias para poder descansar. Porém, não conseguimos passar nem a primeira noite, pois aquilo apareceu e nos expulsou daquele interior. Era por volta das 7 da noite, quando chegamos naquele lugar. Primeiro, ficamos bebendo pinga em um bar, que ficava à beira da estrada, onde não havia nada dos lados, somente mato e algumas poucas casas. O interior do interior. A uns 20 metros de distância, havia uma casa próxima dali, e o restante era tudo mato. Como o lugar era interior, já estava tudo fechado, exceto esse barzinho, que permanecia aberto. Começamos a beber e a comer espetinho por ali. Descontraído, tirei meu baralho e começamos a jogar. Então o tempo foi se passando, e não fazia nem 1 hora em que estávamos lá, quando o dono do estabelecimento avisou que já ia fechar o bar. Achávamos que era porque ele não foi com a nossa cara, ou por sermos estranhos naquela região. Apesar do aviso, pedimos mais uma rodada e demoramos para beber. O dono do bar ficava constantemente olhando para o relógio, virando a cabeça de um lado para o outro, como se esperasse por alguém. Nós só estávamos fazendo hora com a cerveja, até que ele veio até a nossa mesa e nos pediu para entrar dentro do bar, dizendo que lá dentro nós poderíamos beber até mais tarde. Achei estranho ele dizer aquilo, mas aceitamos. Assim que entramos, eu perguntei: por que aqui dentro a gente pode beber e lá fora não? Tá com medo de ser assaltado? Ele me olhou bem sério e respondeu que não, e que o motivo era outro, e logo começou a fechar as portas. Então depois falou: a filha da vizinha aqui do lado disse que viu um bicho estranho há algumas noites atrás. Ela contou que quando retornava do trabalho, percebeu que algo a perseguiu até em casa, e depois que ela entrou, o bicho ficou fungando na porta. Desde aquele dia que ouvimos os grunhidos e roncados daquela criatura. Se vocês ficassem lá fora, ia ser muito perigoso, tanto para vocês quanto para mim. Por isso que chamei vocês aqui para dentro. Eu achei muito estranha aquela história, Sam, mas não acreditei. Como não acreditava nessas coisas, até tirei sarro dele. Continuei jogando meu baralho e a beber a minha pinga, agora dentro do bar. As horas só foram se passando, e tudo o que ouvíamos eram os grilos cantando lá fora. Foi quando meu amigo foi ao banheiro que vimos aquela criatura.
Um dos meus amigos queria ir no banheiro, só que ele ficava fora do bar. Ele então começou a abrir a porta para sair, e nesse momento, ouvimos batidas que pareciam cascos de cavalo. Bem ali, na frente do bar, parecia que um cavalo estava batendo as patas no concreto. Em seguida, aquilo que estava lá fora logo começou a roncar. Era que nem um porco sã, agora bem no pé da porta. Eu ri e falei assim: "Isso é um porco do mato, meu amigo. Tu não tá com medo dele não, né?" O meu amigo, se fazendo de machão, disse que não. Então abriu a porta de uma vez. Foi aí que vimos a coisa mais feia das nossas vidas. Era uma criatura muito grande e forte também, com o corpo todo torto, que nos olhava de cima para baixo. Aquilo estava de quatro, com joelhos e cotovelos no chão. Sua cara era muito grande e parecida com a de um porco. No susto, saquei meu revólver e disparei um tiro na barriga daquela aberração. E na mesma hora, começamos a ouvir aquele se berrar, um grito de horror e medo, parecido com um grito de um porco sendo abatido. Meu amigo fechou a porta com tudo e a coisa ficou roncando lá fora. O dono do bar correu até nós, perguntando o que havia acontecido. Contamos tudo para ele. Então ficamos nós quatro ali, escutando aqueles grunhidos daquela criatura. Nenhum de nós teve a coragem de sair. A coisa era grande e muito assustadora. Se ficasse de pé, com toda certeza seria muito maior que um homem. Além disso, seus grunhidos eram altos e pareciam bem próximos. Aquilo ainda estava lá fora. Foi muito assustador ouvir aqueles gritos. A criatura continuou roncando e gritando por uns 10 minutos. Depois, os sons foram diminuindo. Era como se aquela coisa estivesse se afastando. Então paguei o que havíamos consumido e saímos para entrar no caminhão e ir embora dali. Mas foi enquanto eu manobrava que vimos aquela criatura outra vez. Quando liguei o caminhão, o farol iluminou bem aquele ser que já estava do outro lado da estrada. Aquilo tinha cerca de 2 metros de altura. Seus braços e pernas eram cobertos de pelos negros, mas o tronco e a cabeça tinham pouca pelagem, quase nenhuma. Na verdade, isso era o mais estranho. As suas pernas pareciam as de um cavalo e a cabeça era de um porco. Uma criatura realmente infernal. Mas ele era todo torto, como se os ossos estivessem fora do lugar. Eu me benzi 3 vezes e saí com o caminhão mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor e já não vi mais aquela criatura. Nós seguimos viagem e só paramos em Fortaleza, onde fomos direto para um hotel. Mesmo em segurança, não consegui dormir direito naquela noite, ainda assustado com aquela criatura. Depois desse ocorrido, comentei a história com amigos e parentes. Alguns disseram que era o lobisomem, outros disseram que era o vira-porco. Ambas lendas muito parecidas. A única diferença é que uma criatura se parece com um cachorro, enquanto a outra se parece com um porco. Aquilo que vimos não era nada parecido com um cão. Parecia uma mistura de gente com um porco. Algo muito bizarro. Por isso, acredito que aquilo que vimos só podia ser o vira-porco. Hoje, sempre que tenho pesadelos, me vem à mente aquela criatura de 4 patas, nos observando de uma forma muito estranha, lá naquele bar do Ceará. Algo muito sombrio que me deixou sem dormir por vários dias. Bem, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Boa noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.